Pensou que não ia ter mais, né? Lê do engano, caro espectador ou ouvinte. Cá estamos nós, mais uma vez, repaginados, porque as eleições podem ter acabado sim, mas a política nunca acaba. Pelo contrário, faz parte do dia a dia de nós todos, cidadãos, e por isso temos por dever estarmos atualizados das principais notícias sempre. Por isso nós juntamos força. Mais uma vez, eu e meu casca de bala, minha dupla de milhões, Bibi Saraiva e Titi Lima. Mais uma vez aqui. Bianca. Oi, Bianca, tudo bom, pessoal? Bibi, legal, gostei. Gostou? Bibi e Titi. Estamos aqui com o nosso... Não é mais eleições na cidade, mas agora é Café com Verdade. Todas as sextas-feiras, fazendo uma análise, né, Thiago? Tem até caneca, hein? E olha aqui, estamos Olha como chiques. é que eu seguro aqui a caneca assim. Fazendo uma análise das principais notícias do dia envolvendo a política em todo o país, mas claro, sempre focados aqui no nosso estado, né, Thiago? É isso, temos muitos assuntos para a gente tratar aqui nesse podcast de hoje, né, Bianca? Temos sim. Hoje nós separamos 3 assuntos que estão em maior repercussão. Inquéritos que estão investigando aí as tramas, né? As tentativas de golpe, de execução também de Moraes, Lula e do vice-presidente Alckmin. Nós temos a polêmica escala de trabalho 6.1 e também um possível rompimento de Cid Gomes e o PT aqui no Ceará. É muito assunto para a gente tratar e a gente começa com a doutora Vivânia Sampaio, que vai bater um papo com a gente para falar sobre a polêmica da escala 6x1, que desde que foi lançado, né, Bianca, esse projeto, uma proposta de emenda à Constituição para diminuir a carga horária de trabalho e tornar, hoje a gente trabalha na escala 6x1, a maioria das pessoas, o que é isso? Você trabalha 6 dias e folga 1. Mas o projeto propõe uma redução de carga horária que tornaria essa escala até o chamado 4x3, trabalhar 4 dias e folgar 3. Doutora Vivânia Sampaio, muito obrigado. Ela é advogada, especialista na área de previdenciária e também trabalhista. Está aqui com a gente, é um prazer recebê-la. Oi, gente, tudo bom? Prazer em conhecer Bianca, prazer em conhecer Thiago. Então, o que vocês gostariam de saber sobre a escala? Acho que a primeira pergunta explicar e saber se essa proposta da deputada Érica é de fato viável para o cenário que nós temos hoje no país. Atualmente, né, como o Thiago bem citou, nós trabalhamos numa escala 6x1. Você que é um autônomo trabalha todo dia, mas quem tem carteira assinada, como chamam CLT, trabalha 8 horas por dia, né? E até 44 horas semanais, e tem que ter uma folga, e tem que ser pelo menos uma no domingo no mês. Essa escala, ela é um pouco flexível também, se tiver acordos ou convenções coletivas, pode ter horas extras, 2 máximas ao dia, 10 horas máximas semanais. E o que a deputada propôs? Não é a primeira pessoa que faz uma proposta para reduzir a escala de trabalho. Temos outras tramitando nas comissões. Uma emenda constitucional é um processo muito lento. Então, essas que estão tramitando estão lá aguardando aí relatores, resultados. Atualmente, as 44 horas seriam reduzidas, segundo a proposta da deputada, para 36 semanais, sendo 8 horas diárias. Aí todo mundo se pergunta, 4x3. Se são 4 dias trabalhados, 8 horas, 3 dias de folga, daria 32. Dá 32, né? É a primeira dúvida que surge, mas eu vou explicar. Ela diz, limitando-se, né? Isso a proposta é emendar o artigo 7º, inciso 13 da Constituição. E ela limitando-se a 36 horas e mantendo as 8 horas diárias. Então, vamos imaginar a nossa escala hoje, o trabalhador normal. A escala mais comum, qual é? Segunda, 8 horas, terça, 8 horas, até sexta, 8 horas. Só que dá quanto? 8 vezes 5? 40. Dá 40, né? E o máximo é 44. O que o empresário faz? Coloca 4 horas no sábado, né? O mais normal, o mais comum. Isso, é verdade. Então, por isso que são 6 dias, contando com as 4 horas do sábado, é o 6º dia. E a folga no domingo. Vamos imaginar que nós tivéssemos o sábado e o domingo de folga, obrigatoriamente. Às 4 horas do sábado, pularia para sexta. Vamos contar agora. Segunda, terça, quarta e quinta, 8 horas, dá as 32. 32. Se a sexta se transformar no sábado, a gente trabalha quantos
quantas horas a sexta? 4 horas. E dá quanto? 36. 36. Então, a ideia da deputada é tirar o sábado e, na verdade, transformar 5 por 2. Então, a sexta seria o sábado de hoje, né? Exatamente. Segunda, terça e quarta trabalha 8 horas. Segunda, terça, quarta e quinta. E na sexta, 4 horas. E aí, Isso. formando as 36. Não necessariamente nesse formato. 4 dias e meio, vamos chamar assim, né? Isso. É porque também ainda é permitido as 2 horas extras diárias, né? Ainda é permitido convenções e acordos com os sindicatos para flexibilizar essa jornada, mas não pode ultrapassar as 36 e, caso sejam feitas horas extras, 2 horas nos 4 dias. A senhora falou uma coisa importante, que existem outros projetos semelhantes no Congresso, né? Que esse aqui tomou grande repercussão, mas existem outros da mesma natureza, né? E por que esse tomou essa repercussão? Principalmente nas redes sociais, com a mobilização de toda a população. Momento histórico, momento que foi apresentado a representatividade da deputada, que é uma mulher trans, não é? Então, tudo isso influenciou para que esse atualmente ganhasse essa grande repercussão. Nos outros momentos, as redes sociais não estavam tão movimentadas, né? Assim, também não tinha essa grande informação através de tecnologia de IA. Então, isso tudo influencia para que esse momento agora ganhasse essa repercussão. E o poder de opinião também das pessoas, né? Das pessoas. Colocarem ali as suas verdades nas redes sociais, principalmente. Agora, doutora, a gente entende que todo cidadão, todo trabalhador, ele precisa de lazer, de descanso, de tempo com a família, de tempo para se qualificar também profissionalmente. Então, esse regime que nós temos hoje, ele permite pouco que esse tempo aconteça. Mas também entendemos que existiria, com uma possível definição desse projeto, né, de uma aprovação, uma mexida, daria uma mexida no empresário, no empresariado. E isso ia representar mais custos, né? Talvez ali com uma contratação ou uma demissão em massa, ou com um acréscimo de valor no produto final. Isso representaria muito também, talvez ali, dentro da economia, a inflação. Como pensar nessas duas vertentes, sem que haja um prejuízo financeiro e econômico, inclusive para o trabalhador? Então, organizações mundiais que começaram com esse movimento. E, baseado nas experiências, nós temos vários países na Europa e no mundo inteiro que adotaram essa escala. Claro que são outras realidades, mas a experiência foi positiva. E Áustria, Austrália, Nova Zelândia, Microsoft no Japão. Existe uma multinacional que adota essa escala aqui no Brasil, é uma multinacional de pet shop. E também é positiva a experiência. Positiva em que sentido? Dar mais qualidade de vida ao trabalhador, dar mais produtividade a ele. Mas e o pequeno e o médio empresário? E o pequeno e médio empresário, o que acontece? Aqui no Brasil, eu sugiro, esse projeto vai ser muito discutido. Eu sugiro que seja criado um programa paralelo ao período de adaptação ali, não é? Que é o período de transição entre uma lei, né? No caso, o artigo da Constituição e o novo artigo de 2 anos ali, com algum subsídio de diminuição de impostos para essas micros e pequenas empresas. Então, por isso que nós conseguimos até agora, nós que eu digo, a população, né, que é a massa, a população que está aprovando a ideia da redução da escala, somente o quórum para apresentar a proposta da emenda. Não é? Uma PEC, um projeto de emenda constitucional, é muito complicado, é muito demorado. Vai para as comissões que vai analisar tecnicamente se essa proposta pode passar. A essas comissões não pode fazer alteração. Se aprovado, vai para outra comissão especial que pode alterar o texto. Depois de aprovado, eles têm sessões ali. Tem comissão que tem 40 sessões legislativas para dar uma resposta, para dar um parecer. Uma sessão legislativa é 1 ano. Então, não é algo que vai ser aprovado, ó. É muita discussão. Quando sai das comissões, vai para o Senado ali, para o Congresso, vai para o Congresso, Câmara e Senado,
dois turnos de votação em cada um. Se E fizer uma 2 emenda, terços, volta. né? E tem que ter 2 terços de votação, Agora né? tinha 1 terço, 2 terços de cada casa. É muita gente, 513 deputados. São 330 e alguma coisa, não é? Dos 2 terços. Sim. Então, é muita gente para conseguir a aprovação e a emenda passar. Então, tem um processo ainda longo e muita discussão. E a deputada mesmo deu um pronunciamento, uma entrevista que eu vi, um artigo, uma entrevista que ela fez por escrito, que ela disse: eu pedi o mais para ver se eu conseguia pelo menos um intermediário. Temos as 44 horas, ela pediu a 36. Qual a ideia dela? Vamos conseguir pelo menos ali as 40. É isso que eu entendi pelo que ela escreveu, porque existe uma forte polarização ali dentro do Congresso e a oposição vai fazer muitas emendas até que chegar ao texto final. É isso que eu acredito que vai acontecer. E o subsídio que tem que ser criado para as pequenas e médias empresas é para que elas se adaptem até conseguir esse benefício de lucro. Qual é o benefício de lucro? Qualidade de vida para o trabalhador, mais produtividade. E sustentabilidade para a empresa, né? Sustentabilidade para empresas também, porque dizem até que nas grandes metrópoles, menos pessoas saindo de casa, menos poluição, menos desgaste das ruas e tudo, influencia em tudo. A questão, muitas vezes, também, se a gente pensar numa grande metrópole, São Paulo, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, eu acho que a realidade de Fortaleza, né, Bianca, é um pouco diferente, que o ponto mais distante em Fortaleza, onde é? Se a gente pensar Bom Jardim, Mucuripe, não tem comparação com a distância que os trabalhadores percorrem em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, são cidades grandes em extensão. Então, acho que só o fato de não ter que sair de casa, se você vai 6 vezes ao trabalho na semana, se você conseguir 5... né? Já é economia também em vale transporte, alimentação fora de casa. Tudo isso tem que ser colocado na conta, né, doutora? Sim. Todos esses percalços que a legislação vai enfrentar para ser aprovada. Sim, sim. Existem vários estudos, inclusive economista da Unicamp, que aprova a redução da escala como benefício de qualidade de vida para o trabalhador e lucro para o empresário. Nós temos poucos exemplos no Brasil, nós não sabemos, não é, se isso realmente vai funcionar aqui, mas na estatística, os resultados são positivos para ambas as partes. Por isso que deve acontecer essa análise, né? Existem regimes trabalhistas, doutora, como nos Estados Unidos, em que o cálculo é feito por hora trabalhada, para que o próprio trabalhador e o empresário possam ali, juntos, uma convenção individual acima da coletiva, decidirem qual é o regime mais apropriado para aquele setor ou para aquela função. Existe a possibilidade disso funcionar aqui também no Brasil? Eu acredito que sim, mas é um conjunto de mudanças. Não é só simplesmente mudar a escala. Existem outras mudanças que tem que fazer, tanto na parte dos tributos, na parte do subsídio às pequenas empresas, de outras normas trabalhistas também. Leis vão ter que mudar, outro artigo da Constituição vai ter que mudar, porque tem um artigo que diz que é 24 horas de descanso semanal remunerado. Vai ter que mudar também. Então, vão ser 2 emendas, não é? Esse texto vai mudar. Se ele for aprovado, ele vai passar por muitas mudanças. Então, vamos ficar tranquilos, não é, empresário? Vamos ficar tranquilos, porque não é assim que as coisas acontecem. Eu não acho que vai acontecer uma mudança radical no intervalo curto de tempo. Vão ter discussões e adaptações para que aqui na realidade do Brasil possa funcionar melhor e atenda os 2 lados. A gente usou os exemplos das profissões em que se trabalha 44 horas por semana. Se trabalham 44 horas, 8 horas de segunda a sexta, sábado 4 horas. Mas como é que ficaria no caso de profissões, os jornalistas, por exemplo? Só o nosso exemplo, né, Bianca? Isso. Mas outras tantas que são 36 horas. Não haveria alteração? Então, como é que fica para esse tipo de profissão? Talvez a alteração seria nas horas extras, não é? O limite de horas extras que essas profissões teriam, reduziria. Provavelmente tem jornalista aí que tem as 36 horas,
mas tem muitas horas extras até chegar até muito mais do que 44. Mas, em termos gerais, não alteraria nada para esses profissionais. Que já está dentro do limite proposto pela lei, né? E existem também essas convenções que já foram pré-determinadas e determinadas pelos setores, e elas permaneceriam. Permaneceriam. Inclusive, podem ser renegociadas para reduzir mais ainda. Por exemplo, se vocês, jornalistas, têm 36 horas máximas, será que lá na convenção não vão reduzir mais alguma coisa para vocês? Porque se a qualidade de vida geral necessita ser melhorada e a profissão de vocês necessita de uma carga horária menor, com esse negócio de tecnologia e gente, há também uma demissão em massa de todo jeito. Vocês têm que entender que muitas profissões vão deixar de existir por causa da inteligência artificial. E essa redução de carga horária também geraria mais emprego e resolveria um problema para o futuro de desemprego, de economia. Mas geraria mais emprego que a senhora fala, porque o empresário ele teria que contratar mais para preencher aquele espaço que permanece dentro da carga horária dele, mas não haveria, então, o mesmo funcionário para estar lá. Isso, mas a pessoa que está com mais tempo livre, o que ela vai fazer, o empregado? Vai passear com a sua família e vai gastar mais. Não, eu entendo, mas vamos pensar aqui no que vai acontecer dentro do empresariado mesmo, né? Uhum. Como é que ele vai conseguir se sustentar? A ideia é que a um médio prazo e nem a um longo, o lucro aumente porque o próprio trabalhador vai produzir mais. Vai tanto produzir mais como vai ter mais tempo para gastar. Ele vai passear com a família, vai gastar mais dinheiro. E prestadores de serviços e o comércio, a indústria vai ter que produzir mais para vender mais. Movimenta a economia. Movimenta a economia. Um exemplo clássico desse trabalho que existe hoje, nessa escala bem apertada, é o das lojas, né? Uma loja de shopping, por exemplo, o funcionário trabalha ali todos os dias da semana, mais o sábado, folga o domingo. Isso, aí vai ser... Aí vai fechar a loja no final de semana? Lógico que não, vai ter um revezamento. E acredita-se que não vai ter esse impacto a médio prazo do empresário, porque vai ter mais vendas, ele vai poder pagar mais empregados. É essa a teoria e essa é a experiência fora do Brasil. Se vai funcionar aqui, vai ter que ser um conjunto de medidas, e aí que o governo que estiver, não é? Porque é um processo longo, o governo que estiver à frente do país vai ter que tomar um conjunto de medidas para que funcione. Essa proposta afeta de alguma forma os autônomos ou é outra história? Não afeta os autônomos, porque eles trabalham a hora que quiser, eles podem continuar trabalhando toda hora. E aí, 24 motorista de horas. Uber, microempreendedor, quem tem isso? Aí já vamos para outra discussão, né? Se a gente for para o Uber, porque o Uber é considerado um prestador de serviço. O STF já se manifestou dizendo que não tem vínculo, né, com a Uber. Então, se não tem vínculo, não é empregado. Então, ele não precisa trabalhar o limite máximo de carga horária que a legislação e que a Constituição tem. Ele pode trabalhar mais. O motorista de Uber pode trabalhar mais do que o trabalhador de CLT? Sim, porque ele não é um trabalhador de CLT. Essa discussão não foi justamente a que teve agora. A Justiça do Trabalho inteira, inclusive, chegou no TST reconhecendo o vínculo do motorista com a própria Uber, porque tinha os requisitos para reconhecer o vínculo, né? Subordinação, e chegou as reclamações das empresas, no caso a Uber, não é? Porque também tem outras empresas de aplicativo, e o STF derrubou essa decisão do TST e pediu a aplicação geral para todos os casos que aparecessem. Então, o motorista de Uber é um prestador de serviço hoje. Doutora, não é um trabalhador. Sendo eu CLT. uma funcionária CLT, de uma... CLT, ele é um trabalhador, mas não é Não CLT. é CLT. Uhum. Sendo eu um trabalhador de uma empresa e querendo trabalhar mais dentro da minha empresa para ganhar mais, porque eu tenho projeção de futuro, enfim, tenho uma realidade diferente e quero ficar mais dentro da empresa, prestando mais serviços, trabalhando mais e ganhando mais. Dentro da realidade que nós vivemos hoje, dentro dessas regras, isso não é possível. Haveria possibilidade de modificar, já que estamos na discussão, essas normas para que o trabalhador tivesse esse poder de decisão também? Não porque é considerado um direito indisponível.
ele não pode dispor desse direito que está na Constituição, que inclusive o artigo 6º traz, né, que é trabalho, saúde e lazer. Então, complementa outros artigos, complementa, né, dá validade a outros artigos da Constituição que hoje não estão sendo cumpridos, teoricamente, não é? Porque a escala 6x1, se a gente for olhar para aquele trabalhador que as convenções coletivas permitem que trabalhe 7 horas e meia, 6 dias da semana e só folgue 1, e no domingo é só uma vez no mês ou 2, esse trabalhador não tem tempo para nada. Não é? Esse trabalhador, ele precisa, sim, de uma escala mais reduzida para melhorar a qualidade de vida dele, consequentemente, cuidar da família. Isso influencia na economia, tudo, né, que a gente já falou. O que acontece muitas vezes hoje é que, para complementar a renda, tem muita gente que tem 2 empregos. Trabalha de manhã numa empresa e à tarde em outra, tarde, noite, e de fato continua sem esse tempo livre, infelizmente, mas por uma questão financeira. Nesse caso, se você tiver 2 carteiras assinadas, a soma das horas não pode ultrapassar as 44 hoje, e se a emenda fosse aprovada, as 36. Mas vamos supor, se ele quisesse trabalhar de Uber à noite, poderia? Poderia, tranquilamente, não tem problema nenhum. Não entra nessa soma, né? Não, porque aí ele está autônomo, ele pode ter uma banquinha de venda em casa, ele pode vender roupa, vender natura, o que quiser, para complementar a renda. Essa semana teve um feriado, na semana que a gente está gravando, e nós já vivemos, né, Bianca, e mais ou menos a escala 4x3, né, porque nós não trabalhamos... o jornalista tem a escala de plantão. Isso. Mas peguei a folga, viu? Eu também. E aí vai terminar a semana trabalhando 4x3. É uma experiência realmente muito boa de você estar em casa, ter momentos para outras coisas... Mas a preocupação geral é justamente a falta de um estudo técnico de impacto econômico que a proposta não teve, e o empresariado está em cima. Eu conversei com representantes da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que já fizeram um estudo mostrando o impacto de 15% no produto final para o consumidor, né? E aí a preocupação, vai gerar mais tempo para o trabalhador, mas vai gerar desemprego, e a gente fica nessa, né, doutora, de quer uma coisa boa, mas é difícil a implementação. Do cenário que nós temos hoje aqui no Brasil, país. Né, que a gente às vezes compara com Dinamarca, né, sei lá, Suécia, é outra realidade, né? São realidades diferentes. Eu acredito que isso é justamente as comissões do Senado, antes de ir para a votação no plenário, existem para isso. Já vai ser feito esse estudo, e para isso que existe o grupo, né, que eu participo, o grupo de estudos de direito do trabalho da UFC, o procurador do Ministério Público, Francisco Marques, que está ali à frente. E, inclusive, eu li aqui o artigo do Hélio Barbosa, que é o mestrando na UFC, ele é analista do TRT, que tive como base para falar algumas coisas que a gente citou aqui na entrevista. Esses grupos de estudos como o nosso, eles vão servir de base para a comissão. A gente publica livros, inclusive sobre Uber, nós publicamos, e eles não têm fonte de pesquisa, porque é uma coisa nova. Onde é que eles vão pesquisar? No outro país? Não. Nós fazemos esses estudos, nós fazemos pesquisas, utilizamos de dados estatísticos do IBGE para dar um norte para que as comissões estudem. As pesquisas do grupo já estão bem avançadas com relação a isso, porque é um assunto recente, a gente está aqui discutindo há umas 2 semanas, mais ou menos, né, que o assunto virou pauta nacional. Então, já estão bem avançadas? Nós estamos escrevendo artigos, mas a PEC não tem nem número ainda, Sim. Né? Então, e aí nós vamos reunir esses artigos, fazemos uma correção cruzada e publicamos um livro. À medida que as coisas vão mudando, por exemplo, o da Uber, a gente tem que fazer uma atualização. Nós escrevemos um livro temos que fazer uma nova pesquisa para ver o que é que mudou depois, né, de tudo que foi discutido. Mas a gente já está com artigos prontos e vamos publicar a qualquer momento. Esta é a doutora Vivânia Sampaio, a especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, batendo esse papo com a gente aqui sobre a escala 6x1, a quem nós agradecemos muito, né, Bianca? É verdade. Muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza que é um assunto que ainda vai se estender bastante ao longo dos próximos meses, e a gente vai continuar debatendo aqui também, né, Thiago? É isso. E não acabou não, tá? A gente faz um intervalo, mas é rápido. E na volta, Bianca? Na volta a gente vai falar sobre esse
possível rompimento entre Cid Gomes e o PT no Ceará e também toda a polêmica envolvendo o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também as tentativas de homicídio de execução de Lula, Alckmin e Moraes. Estamos de volta, como prometido, um rápido intervalo, agora já com dança das cadeiras aqui no estúdio. Thiago, longe Bianca, de mim. já tô aqui, ó, do outro lado. Pois é, hoje a gente tem agora nesse bloco muitos assuntos quentes pra gente tratar aqui agora, né, Bianca? Verdade, um assunto que mexeu com a estrutura da política local nos últimos dias, que é esse possível racha aí entre o senador Cid Gomes e o PT. Você tem alguma notícia? Vamos contextualizar, Bianca, então, a questão dos rachas políticos no Ceará não é uma coisa nova. Se a gente for pensar nos anos 80, Gonzaga Mota rompeu com os coronéis. Depois, Tasso Gereissati rompeu, podemos dizer assim, com Gonzaga Mota. Aí passa-se um bom tempo com o Tasso Gereissati sendo a principal figura política do Ceará, elegendo senador, governador. Lúcio Alcântara foi seu candidato em 2002, Isso. Mas em 2006 o próprio Tasso rompeu com o Lúcio Alcântara e aí apoiou Cid Gomes, que por sua vez em 2010 rompeu com o Tasso Gereissati. E aí depois o que aconteceu? Mais rompimento. Em 2022, foi o mais recente, o PT com o PDT, existiu uma parceria antiga que elegeu 3 prefeitos de Fortaleza, 3 mandatos, né? Roberto Cláudio 2 vezes e aí depois o José Sarto 1 vez. Em 2022 houve aquela cisão. E agora, mais recentemente, Cid Gomes, publicamente, né, Bianca, ele não está dizendo publicamente que rompeu com o Camilo Santana e o PT. E por que eu falei Camilo Santana e PT? Né? Porque hoje é o maior nome, a maior liderança estadual, não apenas do PT, mas política, a maior liderança política do Ceará é Camilo Santana. E aí está essa notícia circulando, né? E tudo isso começou, Thiago, com a indicação de Fernando Santana para a presidência da Assembleia Legislativa para a Alesse, né? Foi daí que surgiu esse boato, vamos dizer assim, vamos tratar como boato por enquanto, né? Porque nenhuma das partes confirmou, de fato, esse racha entre Cid e também o PT, toda a cúpula do PT. O Camilo Santana, o ministro Camilo, está querendo indicar Fernando Santana, indicou Fernando Santana a ser o presidente da Assembleia Legislativa em lugar de Evandro Leitão, que foi eleito prefeito de Fortaleza em janeiro, vai ter que, obviamente, renunciar para assumir o cargo. E aí isso soou mal aos ouvidos de Cid Gomes. Por que a gente pode, inclusive, a gente pode dizer que é quase uma informação, se é que isso existe, Bianca? Porque as lideranças, tanto do PSB, que é o partido de Cid, comandado por Eudoro Santana, pai de Camilo. Então, Eudoro reagiu a essa notícia. Então, quando uma liderança que é presidente do partido reage, é porque, no mínimo, onde há fumaça, há fogo. E aí é o problema, né? Mais recente, que o Cid Gomes participou de uma entrevista coletiva, mas não disse muito também. Ele não falou, ele até se esquivou quando foi questionado, quando foi ventilada essa possibilidade. A gente tem aqui a fala do professor Emanuel Freitas, que é professor do curso de Ciência Política da UES, em que ele comenta um pouco, Bianca, justamente essa situação. A impressão que se dá é que o ministro Camilo ficou muito grande, muito forte, maior até do que o próprio Partido dos Trabalhadores. A gente vai ouvir o que diz o professor Emanuel, que ele comenta justamente o que é essa força de Camilo Santana e o que essa força tem gerado, né? Vamos ouvir. Vamos lá. Nesse momento, falar de PT no Ceará é o mesmo que falar de Camilo Santana, né? E esse movimento de reação ao Camilo é um movimento que se dá também intrapartidariamente. A gente pode entender o silêncio da Luiziane durante a campanha como um movimento também de reação ao Camilo, né? Então, toda e qualquer reação que a gente está vendo agora ao Partido dos Trabalhadores do Ceará, ou reação ou apoio, é uma reação ou apoio ao Camilo Santana.
né? Então, e aí o Cid, nesse momento, nesse ensaio aí de rompimento, ele se junta a outras lideranças. A própria Luiziane, Roberto Cláudio, seu irmão Ciro Gomes. Bom, tá aí, você viu que o professor Emanuel falou, né, que o Camilo Santana, né, Bianca, hoje ele se tornou maior do que o próprio Partido dos Trabalhadores. Por sua liderança, por ter um governo estadual, foi muito bem aprovado. Elegeu-se senador, quer dizer, ele já entrou na campanha para o Senado, você lembra? Já eleito, né? Isso. Porque era muito difícil. Apesar da Camila Cardoso, né, que ela dizia Camila com A, né, para não confundir, ela teve uma boa votação, uma votação importante, mas não foi suficiente para ganhar do Elegeu Camilo, né? Eumano de Freitas, elegeu também Evandro Leitão. Em primeiro turno, né? Isso. O Eumano foi eleito em primeiro turno. Isso tudo demonstra, de fato, a força dele aqui no Estado. Nós tivemos uma declaração agora mais recente, de ontem para hoje, do líder do governo Lula, deputado Guimarães, falando que esse possível racha, Thiago, deve ser resolvido entre Cid e Camilo diretamente. E ele nega que haja essa hegemonia petista aqui dentro do estado do Ceará, né? Isso demonstra aí também que o PT talvez não esteja pronto ou querendo uma articulação ou mudar de ideia. Está tudo muito bem definido. Eu acredito até que o próprio Guimarães falou que a indicação de Fernando Santana era um caminho sem volta, não tinha como contestar mais. Era de fato, foi colocado lá e vai permanecer assim, quem quiser que aguente. O que o PT não precisa agora, neste momento, não pode ter, né, um desgaste até interno, né? E o deputado Guimarães sabe muito bem articular, ele tem muita experiência de articulação. O que o PT não quer, neste momento, é um desgaste interno. Por quê? Saiu de uma eleição, saiu vitorioso de uma eleição municipal, mas foi uma vitória que demonstrou que existe um eleitorado que está descontente com o PT. Isso sempre aconteceu, né? Mas foi um eleitorado que cresceu, tanto que a diferença foi de 10 mil, né? 10 mil votos entre o André Fernandes e o Evandro Leitão. E se você for pegar o cenário nacional, foi a única capital em que o partido venceu. Então, o desgaste agora não seria interessante para o partido. Até né? porque 2026 parece estar longe, mas tá as aí, articulações né? políticas elas já começaram a acontecer pensando na eleição para a presidência. E vai ter uma eleição muito importante, Bianca, que é, para além de presidente da República, para além de governador, é a das duas vagas para o Senado. E aí tem alguns personagens envolvidos aí. O próprio Cid Gomes. Isso. Os Ferreira Gomes não são assim tão ligados aos cargos legislativos, né? Eles gostam do executivo, eu acho, tradicionalmente. Mas ninguém sabe se o senador Cid Gomes vai concorrer à reeleição. Ele é um player importante, tem muita votação. Tem o próprio José Guimarães, que todo mundo fala sabe-se que é um desejo dele concorrer ao Senado. Ele é deputado há muito tempo, deputado federal, mas almeja certamente uma vaga no Senado. E tem a possibilidade de Eunício Oliveira também, que já foi senador e foi presidente do Senado, ele também poder concorrer, sem falar naquele que está na cadeira hoje, que é Eduardo Girão, né, que entrou em 2018, que perdeu uma certa força, mas também ganhou muita visibilidade em um campo muito à direita. Quer dizer, a disputa para o Senado vai ser muito acirrada, primeiro, Bianca, para ver quem vai concorrer, né? Já veria ali, na boca miúda, um quadro meio que pré-estabelecido, com Cid e Eunício, Eumano disputando a reeleição aqui no governo do estado, e quem sabe aí, Camilo para a presidência? O ministro Camilo, ele tem demonstrado muita articulação política, como demonstrou quando era governador. Se você for lembrar, lá em 2012, mais ou menos, o Camilo não tinha o nome do PT para 2014. Isso caminhou muito, até bem perto da eleição de 2014, para definir quem seria o candidato. Se o PT ia lançar candidato mesmo, porque tinha o Eunício Oliveira até então. Depois, o Eunício era o candidato inicial. Verdade. Né? Você lembra que em 2014 o candidato do Blocão era Eunício Oliveira, mas aí não deu certo. O PT lançou um candidato, que ninguém sabia quem era. Aí decidiu-se ventilou-se até em Luiziane Lins,
à época, e aí decidiu ser o Camilo Santana. Mas ele ganhou muita força, ele soube articular durante esses 8 anos, foi muito... O pai dele é um homem experiente, Bianca, é um político muito experiente, sabe conduzir as coisas de modo conversado, no diálogo, e aí o Camilo virou a maior liderança do Estado hoje. Sim, se a gente pensar da nossa visão aqui, ele é o nome, inclusive, natural, porque Fernando Haddad está desgastado demais num ministério que é complicado. Qualquer pessoa que vai para o Ministério da Fazenda já sabe que vai ter desgaste, né? Ao contrário do Ministério da Educação. Da Educação, que é um ministério ótimo, né? Só tem boa notícia, né? Não tem a notícia ruim. Quando tem uma greve, né? Inclusive teve, né? Mas aí é mais fácil contornar. Mas aqui da nossa visão, aqui do Nordeste, a gente vê o Camilo de um prisma. Se você for pensar no Sudeste, no Sul, pode ser que esse público, esse eleitorado e até mesmo as lideranças políticas tenham outro olhar de quem é Camilo Santana. Mas no PT hoje, eu acho que não tenho nenhuma dúvida de que ele é o nome. Né? Isso se o presidente Lula não for o candidato à reeleição. Claro. Né? Agora, Thiago, só para a gente fechar aqui o assunto e já passar para o próximo, com a sua experiência aí, vai ou não haver racha entre CID e PT? Eu acho que não vai. Um rachão, sabe? Eu acho que não vai. Vai haver alguém, eu acho que ali, que o próprio Camilo Santana vai articular para essa relação entre ele e Cid Gomes se manter, como ele já deu declarações públicas. O Eudoro Santana vai também participar disso. Quiçá, quem sabe, eu acho mais difícil, mas quem sabe até o próprio presidente da República, o presidente Lula, possa, porque o Ceará é um reduto importante para o PT. Haver um desgaste aqui é ruim para o partido, né? Mas eu acho que não vai ter um rachão. É do perfil do Cid dar essa volta, né? Esse pé atrás, retomar uma decisão que já foi publicamente dita, apesar de não confirmada. Quando o Cid vai para uma entrevista coletiva e se esquiva da pergunta de se houve ou não racha, já é uma demonstração de que ele possa ter repensado, né? Acho que é isso. Ou repensaram por ele. Vamos passar para o próximo assunto, que também tem tomado bastante os noticiários e as conversas internas nos últimos dias, que é o do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de um possível plano de execução de Lula, atual presidente, do Alckmin e também do Alexandre de Moraes. A gente vai apresentar aqui para quem está nos vendo através do YouTube, porque a gente também está no Spotify, aqui algumas telas, alguns de jornais, né, de publicações de jornais. A gente vai aqui ver aqui na tela já como foi que a imprensa tratou, né, este episódio. Para que o nosso ouvinte e espectador entenda, o indiciamento, a gente pode chamar assim que é o começo do começo de todo o processo. É o primeiro passo em um processo. Então, o ex-presidente, mais 36 pessoas, isso é importante, são 37 pessoas envolvidas, elas foram indiciadas pelo rompimento, o indiciamento por rompimento violento do Estado Democrático de Direito e também por golpe de Estado. Vamos ver aqui algumas telas, aqui como foi que a imprensa tratou isso. Vamos ver. Bom, aqui manchete do GC+. Militares que planejaram matar Lula, Alckmin e Moraes estudaram caso Marielle para evitar deslizes. As investigações da Polícia Federal apontam que os suspeitos de elaborar o plano fizeram uso de, abre aspas, elevado nível de conhecimento técnico militar, fecha aspas. Demonstrando, né, Bianca, que se comprovando isso, é um longo processo, vale dizer isso, em se comprovando isso, realmente foi uma coisa muito arquitetada, né? Pouco se sabe até agora sobre essa investigação. Acho que os dados que estão contidos lá estão sendo colocados pela imprensa no meio que em conta-gotas, né? Pouco a gente sabe. Então, o caminhar desse processo vai depender muito do que está lá dentro, né? Do que foi apurado e daquilo que de fato vai virar provas. Tem uma coisa muito... o pessoal fala muito, porque como a gente vive num país extremamente polarizado, né? Então, os que gostam do Bolsonaro estão angustiados, né? Defendendo.
Os que não gostam estão ansiosos para ver a prisão do ex-presidente, né? Isso. Mas é importante dizer que existem 2 elementos importantes no ordenamento jurídico, que, primeiro, contemporaneidade. Os fatos se deram, se eles aconteceram, né? Se deram há mais de 2 anos. Então, a distância temporal também conta no processo. As provas... A contemporaneidade, Bianca, é por isso que existe a prisão imediata em 24 horas, né? Prisão em flagrante. Porque o tempo, o fato estando fresco, estou usando esse termo, fresco de recente, ele conta muito para apuração de provas, para reunião de testemunhas, etc. Então tem a contemporaneidade, tem também o risco vou falar em termos didáticos, né? Se o Bolsonaro está solto para esse processo, pode configurar um risco à ordem econômica, um risco às provas, se ele está solto, prejudicar de alguma forma o processo, puder prejudicar, aí tem uma prisão preventiva. Caso não haja, não cabe. A prisão, né? a investigação agora, continuaria né? acontecendo, claro, mas sem a prisão de Bolsonaro. Então existem vários processos, vários caminhos a serem seguidos. É indiciamento, depois é denúncia, depois a denúncia tem que ser aceita, ele vira denunciado, depois de denunciado, se a justiça aceitar, ele vira réu. Quer dizer, é um processo muito longo, né? Vamos para a próxima gente tem aqui para a próxima tela, vamos lá. Aqui, Folha de São Paulo. STF prevê julgar Bolsonaro sobre golpe em 2025 para evitar calendário eleitoral de 2026. Né? Então, a Folha de São Paulo aí com vários subtemas também falando de como esse processo deve andar. E isso, Bianca, é importante porque a gente tem visto que o ano eleitoral ele mexe com muita coisa. Né? E num país polarizado, pode ser para benefício de um candidato ou para o seu malefício. Você imagina um julgamento desse no ano eleitoral de 2026. Hoje, Bolsonaro é inelegível. Mas mesmo ele sendo inelegível, ele terá seu candidato. Sim. Do campo da direita. Então, o processo correndo em 2026 pode beneficiar, e aí vai do marketing, né? O marketing saber usar ou não isso a seu favor e pode também prejudicar negativamente se o opositor também souber usar isso. Né? Muita gente não está entendendo ainda por que esse caso, essa investigação já está no STF e não passou por todas as instâncias, da primeira até chegar à última. Mas o que é dito é que há uma investigação de ataque à instituição, por isso caiu logo das mãos do STF, nas mãos, inclusive, de Alexandre de Moraes, que além de ser o investigador, é vítima também. Citou o próprio nome no processo por mais de 40 vezes. A gente tem... isso é importante porque eu acho que a população... né, quem não acompanha o dia a dia não tem nem a obrigação de saber isso, né? O ordenamento jurídico ele impõe algumas regras e esta é uma delas, né? Esta é uma delas. Um juiz de primeira instância da comarca não poderia... justamente porque ele é de uma comarca, vamos chamar assim, que é o município, né? A comarca não poderia pegar um caso desse porque seria um crime contra a nação brasileira. Então, quem é que representa a nação brasileira juridicamente? É o Supremo Tribunal Federal, né? Então, isso também tem que estar muito colocado para que as pessoas compreendam isso. Próximo. Vamos para a próxima. Bolsonaro e mais 36 indiciados por suposto golpe de Estado. Quais são os próximos passos do caso? Notícia da Gazeta do Povo, né? Então, a Gazeta também trouxe aí justamente isso que a gente acabou de falar, que os passos são justamente esses, né? É um indiciamento, é o começo de tudo. Tudo começa por um indiciamento. Indiciamento vem da palavra indício, né? Quer dizer, você tem pistas de que aquela pessoa participou de um crime. Outra questão que a Gazeta também trouxe, a Gazeta do Povo, Bianca, é sobre a individualização de conduta. Tem 37 pessoas indiciadas. Por que é um trabalho tão longo? E aí foca-se no Bolsonaro porque é o ex-presidente, polarização e tudo mais. Mas essas 37 pessoas vão ter que ter os seus processos individualizados porque não existe crime de dupla, crime de trio. Cada pessoa precisa ter a sua sentença, o seu julgamento, em sua terra natural, etc., que são os princípios do direito. Né? Então, são 37 processos diferentes, por assim dizer, individualizados. Aí você imagina o tamanho do trabalho. Né? Apesar de ser um crime, né? ou dois crimes, né? Rompimento violento do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Então, são 2 crimes aí que estão, mas são para 37 pessoas. Então, vai ter pessoa que cometeu só um, pessoas que cometeram só outro,
outros cometeram os dois e aqui tudo hipoteticamente, em se comprovando. Né? Então a situação é delicada. Né? Como eu disse, né, para resistir esse indiciamento, ele vai depender do quão são robustas as provas que foram colhidas. Mais uma vez, pouco se sabe até agora sobre essa investigação. Vamos para a próxima tela, a última aqui é do Estadão. Jornal Estado de São Paulo. Militares indiciados queriam promotor no gabinete do golpe. E aí o Estadão também diz aqui, entenda a estratégia de radicais da gestão Bolsonaro. Uma coisa tem que se dizer, Bianca, que sempre do condicional, né? Ainda que o ex-presidente Bolsonaro deu declarações muito em relação ao processo eleitoral, né? Declarações até políticas, né, diplomáticas, de que vamos jogar dentro das 4 linhas, né? Ele não passou a faixa para o presidente Lula, mas não tem obrigação. Mas a transição de governo aconteceu de maneira muito tranquila, isso é verdade. Teve um problema, né? Os atritos de 2 adversários ferrenhos políticos, né? Mas, então, as declarações do processo político, da transição, não foram grandes, né, demonstrações de insatisfação. Mas, em se comprovando tudo isso, no mínimo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele passa por cúmplice, né? Se não teve a mão dele, eu estou tudo no hipotético. Tá? Prevaricação. Prevaricação, isso. Se ele não articulou, não escreveu nada, não pediu nada, não solicitou, mas ele sabia, né? É difícil um presidente estar no cargo de presidente e não pelo menos saber dessas coisas, né? Mas isso aqui, sem se comprovando isso, né? Por enquanto, são os indícios. Existe uma discussão entre os dois lados dessa história, que houve um pensamento ruim sem execução, isso não seria crime, ou um planejamento, de fato, de um crime. Aí sim, haveria uma responsabilização prevista em lei. Porque a legislação não pode punir um crime sem que ele aconteça. Mas tem um detalhe importante. Vou dar aqui um exemplo. São exemplos, tá? O exemplo, se você pensou em assaltar uma joalheria. Você pensou. Eu pensei que você fosse falar sobre traição. Mas vamos na joalheria, que é, né, muitas joias tá lá. Pensou. Aí você pensou e aí, a justiça não tem como saber disso. Mas você foi e comprou uma arma. Você comprou uma arma. Até então, a justiça não sabe. Então, não há um crime aqui, não há um planejamento. Mas você foi a uma joalheria 3 vezes. Entrou e não comprou nada. As câmeras registraram. Então, a gente está dando aqui um exemplo, né, hipotético, lógico, bem simples para compreender como é que a justiça entende. Né? O golpe de Estado, Bianca, ele não precisa de ser concretizado para ser julgado. Até porque se acontecesse... Se acontecer, todo o direito caiu, isso, né? Isso então, mesmo. o golpe de Estado ele tem essa característica de ser possível a punição ainda nos estágios preparatórios, né? Como se chama no direito. Que você comprou a arma, né? Você não assaltou a joalheria ainda, mas você comprou uma arma e foi lá 3 vezes. Então, isso aqui pode entrar no caso do golpe de Estado, porque o golpe de Estado, quando ele acontece, não tem mais investigação, já aconteceu o golpe. Então, ele é um crime, vamos dizer assim, prevenível, né? A justiça pode prevenir que ocorra e deve, inclusive, e por isso a possibilidade de, mesmo tendo apenas pensado e tido alguns indícios, de uma punição para o crime de golpe de Estado. Você tem mais? Não, foram essas 4 telas aí, do GC+, da Gazeta do Povo, do Estadão e da Folha de São Paulo. Eu trouxe aqui alguns, um local nosso, o nosso GC+, Gazeta do Povo, que é lá do Estado do Paraná, e 2 dos principais são Folha e Estadão, Bianca. Bom, a gente sabe que muitas águas ainda irão rolar daqui para frente. Essa discussão não acaba agora, nem tão dos cedo, próximos né? meses, né? Algo que vai rolar realmente. Eu acredito que existe, dentro dessa base da investigação, além dessas provas que teriam sido colhidas pela polícia contrárias, né, ao grupo de Bolsonaro, 2 depoimentos de ex-comandantes da Marinha e da Aeronáutica pesaram bastante para o decorrer do processo. E, enfim, tudo isso vai ser demonstrado, acredito, como eu disse, né? Está sendo ali meio que em conta-gotas, mas deve ser colocado mais adiante e a público. E o que a gente espera como brasileiros, né, Bianca, que a justiça seja feita. Se houve uma
uma tentativa de golpe, um rompimento, tentativa de rompimento de modo violento do Estado Democrático de Não tem Direito, discussão. tem que haver punição para essas pessoas. O que também não pode é criar por um clamor popular, porque existe uma demanda popular muito grande, prende o Bolsonaro, era golpe, não sei o quê. Por isso, o judiciário se deixar pressionar para acelerar fatos. A gente viu uma manchete aí de que seria interessante que tudo fosse julgado em 2025 para evitar o ano eleitoral, seria. Mas não pode, se por esse motivo ou por motivo de um clamor popular que muita gente deseja a prisão do ex-presidente, e se ele for culpado tem que ser preso, mas que seja perseguido com todas as forças o devido processo legal, para a gente não correr o risco de cometer injustiças e mandar todo aquilo que a gente está defendendo, que é o Estado Democrático de Direito, a gente jogar no lixo, tudo isso por causa de um clamor popular ou porque tem uma eleição em 2026. É verdade. Meu Casca, a gente está com o tempo esgotado, você acredita? O tempo, viu? A conversa aqui vai... O tempo continua contra a gente, nosso papo, mas foi só o nosso primeiro programa do Café com Verdade. A gente tem Vamos mostrar aqui, Bianca. Vamos. Aqui, ó. A nossa canequinha tá aqui, ó. Mostra aqui. Tá vendo? Vocês vão estar com a gente tomando esse cafezinho toda sexta-feira, às 7 horas da noite. A gente sempre com essa análise das principais notícias que foram pauta no país, com foco aqui no nosso estado. Valeu então, Bianca. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Valeu. gente.